O mundo está prestes a ser atingido com 14 pragas devastadoras. As primeiras 7 são chamadas de trombetas no livro do Apocalipse porque elas são as chances finais de se despertar um pouco antes do encerramento da graça. As trombetas anunciam que a taça de iniquidade da humanidade atingiu os limites da divina paciência. Para recapitular, a primeira trombeta vai destruir todas as colheitas e 1/3 de todas as árvores, causando escassez de alimentos de maneira global. Mesmo antes da primeira trombeta atingir a terra, o mundo já está no limite, referindo-se à segurança em relação ao alimento. Atualmente, 1 bilhão de pessoas sofrem com a fome. Não é difícil imaginar a aguda escassez de alimentos que nós iremos encarar depois que a primeira trombeta atingir o planeta. Quando a segunda trombeta atingir a Terra, a escassez de alimento global se tornará muito pior. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e tinha vida, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. A segunda trombeta descreve uma montanha em chamas, ou meteoro, caindo no mar, o que vai causar uma devastação ecológica inimaginável. Um terço dos oceanos da Terra se tornará em sangue. Um terço das criaturas do oceano morrerão. Um terço de todos os navios serão destruídos. A morte de 1/3 das criaturas do mar será causada pela natureza altamente tóxica da massa em chamas ou do impacto da cisão debaixo da água. A segunda trombeta vai causar a mãe de todos os tsunamis, a qual vai destruir 1/3 de todos os navios. Aproximadamente 18 mil navios de comércio irão desaparecer nas profundezas do mar em um dia. Isto só vai aumentar a fome mundial e vai acelerar a propagação de doenças. Os cientistas dizem que os meteoros colidiram com a Terra muitas vezes na história do nosso planeta e continua acontecendo de tempos em tempos. Hoje em dia, os cientistas temem que uma rocha maciça rodeada por gases combustíveis choque-se contra a Terra. Assim que entrarem na atmosfera, os gases irão inflamar para torná-la uma bola de fogo gigante. Atualmente, a NASA está desenvolvendo planos para combater ameaças de meteoros com um navio interceptor nuclear, não tripulado antes que eles sejam capazes de impactar a Terra. De qualquer forma, nenhuma intervenção jamais terá sucesso na parada do meteoro em chamas da segunda trombeta. Em 7 de janeiro de 2002, houve uma chamada astronômica de um asteroide de 300 metros de diâmetro, vagueando muito perto da Terra. O asteroide apelidado de YB5 era grande o bastante para destruir uma nação do tamanho da França.
Para entender a extensão dos danos que irão acontecer dos impactos dos asteroides de diferentes tamanhos, cientistas em uma conferência em 1981 sobre extinção em massa forneceram os seguintes cenários. A colisão com um asteroide de 200 metros de diâmetro produziria uma explosão de 1000 megatons, causando entre 200 mil a 100 milhões de mortes. Uma colisão com um asteroide de 400 metros de diâmetro produziria uma explosão de 10 mil megatons, causando entre 2 milhões a 1 bilhão de mortes. E isto é de um asteroide menos da metade de 1 quilômetro. Uma colisão com um asteroide de 10 km de diâmetro, atingindo o oceano, produziria uma onda da altura de 5 km do ponto de impacto. A 1.500 km de distância, o tsunami ainda estaria a 500 metros de altura. Se tal asteroide estivesse para atingir o Golfo do México, as ondas causariam enchentes na cidade de Kansas. Tais ondas causariam devastação de muitas cidades costeiras e um caos no transporte marítimo. Qual é o propósito dessas trombetas? Nosso amado Pai Celestial, Yahweh, designou que as trombetas servem como sua última tentativa para chamar a atenção de cada pessoa na Terra antes que Ele traga a prova final para a humanidade. Antes que nosso Salvador, Yahushua, volte novamente, a mensagem do reino deve ser pregada em todo o mundo. Verdade, mas tristemente a maioria das pessoas hoje em dia está ocupada demais para ter tempo para ouvir o último chamado de misericórdia do Pai. Há calamidades acontecendo em todo lugar ao nosso redor, servindo como sinais inconfundíveis da aproximação iminente dessa provação. E mesmo assim, a maioria das pessoas as considera como fenômeno da natureza. As mentes das pessoas, sendo mergulhadas no mundanismo e tradições humanas, não conseguem ouvir e aceitar o Evangelho. Muito em breve, Yahweh irá interromper a vida das pessoas na terra e mudar sua maneira de pensar a respeito das trombetas. Encarando com a realidade da morte colocadas por essas trombetas, cada ser humano terá que tomar uma decisão se quer obedecer o Pai ou a Satanás. Somente depois que a última pessoa tiver feito sua decisão final, o encerramento da graça estará para sempre terminado e o destino de cada ser humano estará selado. O Salvador virá então em breve, pela segunda vez, para levantar os mortos justos, e eles, com os vivos justos, serão levados aos céus. O oitavo rei vai emergir do poço do abismo. Isso significa que Satanás vai controlar o oitavo a um nível não visto nos 7 reis anteriores. Isso significa que Roma papal irá novamente dominar o mundo. Pois o oitavo rei é também o último rei do último reino da terra.
Atualmente é nossa oportunidade de proteger-se com as promessas do Pai, para que você possa suportar as trombetas iminentes, as quais vão infligir uma devastação sem precedentes e perda de vida. Porque tu criaste, Eterno, que é meu refúgio no Altíssimo, sua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.